Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Capítulo 1. A língua sempre foi companheira do Império, e de tal maneira o acompanhou que juntos se constituíram, cresceram e floresceram. E, posteriormente, ao mesmo tempo se deu o declínio de ambos. Antônio de Nebrija, Gramática de la Língua Castelana. Quando o professor Richard Lovell finalmente encontrou o caminho por entre as vielas estreitas de Cantão até o endereço desbotado em sua agenda, o menino era o único na casa ainda vivo. O ar era fétido, o chão escorregadio. Havia uma jarra de água cheia, intocada, ao lado da cama. No início, o menino não tinha bebido nada por medo de vomitar. Agora, estava fraco demais para levantar a jarra. Ele ainda estava consciente, embora envolto em uma névoa entorpecida, permeada de sonhos. Sabia que, em pouco tempo, cairia em um sono profundo e não conseguiria mais acordar. Havia sido isso que acontecera com seus avós uma semana antes, com as tias, no dia seguinte, e então com a senhorita Betty, a inglesa, um dia depois. A mãe dele havia falecido naquela manhã. O garoto estava deitado ao lado do corpo dela, observando os azuis e roxos em sua pele ficarem mais fortes. A última coisa que ela dissera ao filho tinha sido o nome dele, 2 sílabas balbuciadas sem fôlego. Em seguida, seu rosto ficou flácido e disforme. A língua pendeu para fora da boca. O menino tentou fechar os olhos embaçados, mas as pálpebras teimavam em voltar a se abrir. Ninguém respondeu quando o professor Lovell bateu à porta. Ninguém exclamou de surpresa quando ele a arrombou com um chute. A porta da frente estava trancada, porque ladrões andavam saqueando as residências do bairro e, embora tivessem poucos objetos de valor em casa, o menino e a mãe queriam algumas horas de paz antes que a doença os levasse também. Do andar de cima, ele ouviu toda a comoção, mas não teve forças para se preocupar. Àquela altura, a única coisa que queria era morrer. O professor Lovell subiu as escadas, atravessou o quarto e ficou parado ao lado do menino por um longo momento. Não notou, ou preferiu não notar, a mulher morta na cama. O menino permaneceu imóvel em sua sombra, se perguntando se aquela figura alta e pálida, vestida de preto, tinha ido até lá ceifar sua alma. — Como você está se sentindo? Perguntou o professor Lovell. O menino estava ofegante demais para que conseguisse responder. O professor Lovell se ajoelhou ao lado da cama. Tirou uma fina barra de prata do bolso da frente do paletó e a encostou no peito nu do menino. Ele se encolheu. O metal queimava como gelo. Triacle, disse o professor Lovell, primeiro em francês. Depois, acrescentou. Trickle, triantaris. A barra emitiu um brilho branco pálido. E então um som estranho surgiu do nada. Um zumbido, um sibilo. O menino gemeu e se curvou para o lado, a língua explorando confusamente o interior da boca. Aguente firme, murmurou o professor Lovell. Você vai sentir o gosto de algo. Engula. Segundos se passaram. A respiração do menino se acalmou. Ele abriu os olhos. Via o professor Lovell com mais clareza. Conseguia distinguir os olhos verde-acinzentados e o nariz aquilino. Ingleby, era como chamavam, um nariz de bico de águia, que só poderia pertencer ao rosto de um estrangeiro. Como está se sentindo agora? Perguntou o professor Lovell. O menino respirou fundo outra vez. Então disse em um inglês surpreendentemente correto. É doce. É muito doce. Ótimo. Isso significa que funcionou. O professor Lovell guardou a barra de volta no bolso. Tem mais alguém vivo aqui? Não, sussurrou o menino. Só eu. Tem alguma coisa que você não pode deixar para trás? O menino ficou em silêncio. Uma mosca pousou na bochecha de sua mãe e andou pelo nariz dela. Ele queria espantá-la, mas não tinha forças para erguer a mão. Não posso levar um corpo, disse o professor Lovell. Não para onde vamos. O menino olhou para a mãe por um longo momento. Meus livros, falou ele por fim. Embaixo da cama. O professor Lovell curvou-se para checar o espaço sob a cama e tirou de lá 4 volumes grossos. Livros em inglês, a lombada desgastada pelo uso, algumas páginas tão finas que estavam quase ilegíveis. O professor folheou-os, sem conseguir conter um sorriso, e os colocou na mala.
Em seguida, passou os braços sob o corpo magro do menino e o carregou para fora da casa. Em 1829, a epidemia que mais tarde ficou conhecida como cólera asiática se disseminou de Calcutá, atravessando a Baía de Bengala até o extremo oriente, primeiro para o Sião, em seguida para Manila e por fim para o litoral da China, em navios mercantes cujos marinheiros desidratados e de olhos encovados despejavam seus excrementos no Rio das Pérolas, contaminando as águas que milhares bebiam e onde lavavam as roupas, nadavam e se banhavam. A epidemia atingiu Cantão como um maremoto, avançando rapidamente das docas para as áreas residenciais. O bairro do menino havia sucumbido em questão de semanas, famílias inteiras perecendo, desamparadas, em suas casas. Quando o professor Lovell carregou o menino para fora dos becos de Cantão, todos os outros moradores de sua rua já estavam mortos. O menino ficou sabendo de tudo isso quando acordou em um quarto limpo e bem iluminado na feitoria inglesa, envolto em cobertas mais macias e mais brancas do que qualquer coisa que já houvesse tocado na vida. No entanto, elas não contribuíam muito para reduzir seu desconforto. Sentia um calor terrível, e sua língua parecia uma pedra densa e arenosa dentro da boca. Tinha a sensação de estar flutuando muito acima do próprio corpo. Toda vez que o professor falava, ele sentia pontadas dolorosas nas têmporas, acompanhadas de lampejos de vermelho. "Você teve muita sorte", disse o professor Lovell. "Essa doença mata praticamente tudo que toca." O menino o encarou, fascinado pelo rosto comprido e pelos olhos claros e acinzentados do estrangeiro. Se deixasse a visão perder o foco, o estrangeiro se transformava em um pássaro gigante. Um corvo. Não, uma ave de rapina. Algo feroz e forte. "Entende o que estou dizendo?" O menino umedeceu os lábios ressecados e balbuciou uma resposta. O professor Lovell balançou a cabeça. "Não, em inglês. Use seu inglês." A garganta do menino ardia. Ele tossiu. "Eu sei que você fala inglês." A voz do professor Lovell tinha um tom de reprimenda. "Use-o." "Minha mãe", sussurrou o menino. "O senhor se esqueceu da minha mãe." O professor Lovell não respondeu. Levantou-se abruptamente e espanou os joelhos antes de sair, embora o menino custasse a acreditar que alguma poeira pudesse ter se acumulado ali, nos poucos minutos que ele havia permanecido sentado. Na manhã seguinte, o menino conseguiu tomar uma tigela inteira de caldo sem vomitar. No outro dia, conseguiu ficar de pé sem sentir muita vertigem, embora seus joelhos tremessem tanto por causa da falta de uso que ele teve que se apoiar na cama para não cair. A febre cedeu. O apetite melhorou. Quando voltou a acordar, na tarde daquele mesmo dia, viu que a tigela tinha sido substituída por um prato com 2 fatias grossas de pão e um pedaço de rosbife, que devorou, pegando a comida com as mãos, faminto. Passou a maior parte do dia imerso em um sono sem sonhos, interrompido de tempos em tempos pela chegada de uma certa senhora Piper, uma mulher roliça e alegre que afofava seus travesseiros, passava panos úmidos deliciosamente refrescantes em sua testa e falava inglês com um sotaque tão peculiar que o menino sempre tinha que pedir que ela repetisse várias vezes o que dissera. "Minha nossa", comentou ela, rindo, na primeira vez que ele fez isso. "Bem se vê que você nunca conheceu um escocês." "Um escocês? O que é um escocês?" "Não se preocupe com isso." Ela deu um tapinha na bochecha dele. "Logo você vai aprender sobre todas as divisões da Grã-Bretanha." Naquela noite, a senhora Piper chegou com o jantar, pão e carne outra vez, e com a notícia de que o professor queria vê-lo em seu escritório. "É no andar de cima, segunda porta à direita. Termine de comer primeiro. Ele não vai a lugar nenhum." O menino não demorou a comer e, com a ajuda da senhora Piper, se vestiu. Ele não sabia de onde as roupas tinham surgido. O estilo era ocidental e elas se ajustavam surpreendentemente bem a seu corpo baixo e magro, mas estava cansado demais para perguntar. Enquanto subia as escadas, ele tremia. Não sabia ao certo se de fadiga ou ansiedade. A porta do escritório do professor estava fechada. Parou um momento para recuperar o fôlego. Em seguida bateu. "Pode entrar", disse o professor. A porta era muito pesada. O menino teve que apoiar todo o peso do corpo contra a madeira para abri-la. Lá dentro, foi envolvido pelo cheiro de almíscar e tinta dos livros. Havia pilhas e mais pilhas deles. Alguns estavam dispostos de maneira ordenada em prateleiras. Outros, empilhados em pirâmides bagunçadas por todo o escritório. Havia volumes espalhados pelo chão,
enquanto outros se equilibravam nas mesas que pareciam dispostas ao acaso no labirinto mal iluminado. Aqui. O professor estava quase escondido pelas estantes. O menino caminhou até ele, hesitante, com medo de que mesmo o menor movimento errado fizesse as pirâmides desmoronarem. Não seja tímido. O professor estava sentado atrás de uma grande mesa coberta de livros, papéis e envelopes. Gesticulou para que o menino se sentasse diante dele. Eles deixavam você ler bastante aqui? O inglês não era um problema? Eu lia um pouco. O menino sentou-se com cautela, tomando cuidado para não pisar nos volumes, os registros de viagem de Richard Hakluyt, ele notou, reunidos a seus pés. Nós não tínhamos muitos livros. Eu acabava relendo o que tínhamos. Para alguém que nunca havia saído de Cantão, o inglês do menino era surpreendentemente bom. Ele falava apenas com um resquício de sotaque. Isso graças a uma inglesa, uma certa senhorita Elizabeth Slate, que ele chamava de senhorita. Beth e que tinha vivido com sua família desde que ele se entendia por gente. O menino nunca havia entendido muito bem o que ela fazia lá. Sua família definitivamente não era rica o bastante para ter empregados, muito menos uma estrangeira, mas alguém devia estar pagando o salário dela, porque a senhorita Beth permaneceu com eles mesmo depois de a pandemia chegar à cidade. Seu cantonês era razoável, o suficiente para que ela circulasse pela cidade sem problemas, mas com o menino, falava apenas em inglês. Parecia que sua única tarefa era cuidar dele, e tinha sido por intermédio das conversas com ela, e mais tarde com marinheiros britânicos nas docas, que o menino se tornara fluente. Ele lia na língua melhor do que falava. Desde os 4 anos, recebia um grande pacote de livros em inglês 2 vezes por ano. O endereço do remetente era uma residência em Hampstead, nos arredores de Londres, um lugar que a senhorita Beth não parecia conhecer, e sobre o qual o menino, é claro, nada sabia. Apesar disso, ele e a senhorita Beth costumavam sentar-se juntos à luz de velas, passando laboriosamente os dedos sobre cada palavra enquanto liam em voz alta. Já mais velho, ele passava tardes inteiras debruçado sobre as páginas gastas, sozinho. Mas uma dúzia de livros mal dava para 6 meses. Lia cada um deles tantas vezes que os havia praticamente memorizado quando a remessa seguinte chegava. Deu-se conta naquele momento, sem compreender muito bem a situação como um todo, de que aqueles pacotes deviam ter sido enviados pelo professor. Eu gosto bastante de ler, acrescentou ele debilmente. Então, achando que deveria dizer um pouco mais, prosseguiu. E não, o inglês não era um problema. Ótimo. O professor Lovell pegou um exemplar da prateleira atrás dele e o deslizou sobre a mesa. Imagino que não conheça este. O menino olhou para o título. A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Balançou a cabeça. Sinto muito, não conheço. Tudo bem. O professor abriu o livro em uma página bem no meio e apontou. Leia em voz alta para mim, começando aqui. O menino engoliu em seco, pigarreou e começou a ler. A grossura do livro intimidava. A fonte era muito pequena, e a prosa se mostrou consideravelmente mais difícil do que a dos romances de aventura tão vivazes que ele costumava ler com a senhorita Beth. A língua tropeçava nas palavras que ele não conhecia, palavras que lhe restava apenas pronunciar conjecturando o significado. As vantagens particulares que cada país colonizador obtém das colônias que lhe pertencem são de 2 tipos diferentes. Primeiro, aquelas vantagens comuns que todo o império obtém. Ele pigarreou outra vez. Obtém das províncias submetidas ao seu domínio. 5. Já chega. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de ler. Senhor, o que... Está tudo bem, respondeu o professor. Eu não esperava que entendesse de economia internacional. Você se saiu muito bem. Ele colocou o livro de lado, enfiou a mão na gaveta da mesa e tirou de lá uma barra de prata. Lembra-se disto? O menino o encarou, os olhos arregalados, receoso demais para tocá-la. Tinha visto barras como aquela antes. Eram raras em Cantão, mas todos sabiam sobre elas. Infulu, talismãs de prata. Ele as vira incrustadas nas proas dos navios, engastadas nas laterais de palanquins e instaladas acima das portas de entrepostos no bairro estrangeiro. Nunca havia entendido exatamente o que eram, e ninguém em sua casa sabia explicar. A avó as chamava de feitiços de homens ricos, amuletos de metal que carregavam bênçãos dos deuses. A mãe achava que as barras aprisionavam demônios, que podiam ser invocados para cumprir as ordens de seus senhores. Até mesmo a senhorita Beth,
que não escondia seu desdém pelas superstições dos chineses e criticava constantemente a atenção que a mãe dele dedicava a espíritos famintos, achava-as perturbadoras. É feitiçaria, dizia ela quando ele perguntava. Obra do diabo. É isso que essas barras são. Então o menino não sabia nada sobre aqueles ínfulu, tirando o fato de que havia sido uma barra exatamente como aquelas que dias antes salvara sua vida. Vá em frente. O professor Lovell estendeu a barra para ele. Dê uma olhada. Ela não morde. O menino hesitou. Em seguida a recebeu com ambas as mãos. A barra era muito lisa e fria ao toque. Mas fora isso, parecia um objeto como outro qualquer. Se havia mesmo um demônio preso ali dentro, ele se escondia muito bem. Consegue ler o que está escrito? O menino olhou mais de perto e reparou que de fato havia uma inscrição. Pequenas palavras habilmente gravadas de cada lado da barra. Letras de um lado, caracteres chineses do outro. Consigo. Diga as palavras em voz alta. Primeiro em chinês, depois em inglês. Pronuncie-as com clareza. O menino reconheceu os caracteres chineses, embora a caligrafia fosse um pouco estranha, como se os símbolos tivessem sido desenhados por alguém que os tivesse visto e copiado, radical por radical, sem saber o que significavam. Estava escrito: Hu Lun Tun Zhao. Hu Lun Tun Zhao. Leu ele devagar, tomando o cuidado de enunciar cada sílaba. Em seguida mudou para o inglês. Aceitar sem pensar. A barra começou a zumbir. Sua língua inchou de imediato, obstruindo as vias aéreas. O menino levou as mãos ao pescoço, sufocando. A barra caiu em seu colo, onde continuou a vibrar loucamente, dançando como se estivesse possuída. Um gosto doce e enjoativo encheu sua boca. Tâmaras, pensou o menino debilmente, as bordas de seu campo de visão já escurecendo. Tâmaras rijas e muito doces, tão maduras que eram enjoativas. Estava se afogando nelas. A garganta totalmente bloqueada, não conseguia respirar. Pronto. O professor Lovell se inclinou para a frente e tirou a barra do colo dele. A sensação de asfixia desapareceu. O menino desabou sobre a mesa, respirando com sofreguidão. Interessante, disse o professor Lovell. Nunca vi a barra ter um efeito tão forte. Que gosto tem na boca, Hong Zhao. Lágrimas escorriam pelo rosto do menino. Ele prontamente se corrigiu, repetindo em inglês. Tâmaras. Isso é bom, muito bom. O professor Lovell observou-o por um longo momento. Depois colocou a barra de volta na gaveta. Excelente, na verdade. O menino enxugou as lágrimas, fungando. O professor Lovell se recostou na cadeira, esperando que o menino se recuperasse um pouco antes de continuar. Daqui a 2 dias, a senhora Piper e eu vamos deixar este país rumo a uma cidade chamada Londres, em um país chamado Inglaterra. Tenho certeza de que já ouviu falar de ambos. O menino fez que sim com a cabeça, hesitante. Londres existia para ele como Lilliput, um lugar distante, imaginário, fantástico, onde ninguém nem de longe se parecia com ele. Tampouco se vestia ou falava como ele. Minha proposta é levá-lo conosco. Você vai morar na minha casa, e eu lhe darei comida e um lugar para ficar até ter idade suficiente para ganhar seu próprio dinheiro. Em troca, você vai se dedicar a estudos que são parte de um currículo concebido por mim. Vai estudar línguas, latim, grego e, é claro, mandarim. Vai desfrutar de uma vida tranquila e confortável e da melhor educação que o dinheiro pode proporcionar. A única coisa que espero é que você se dedique com afinco aos estudos. O professor Lovell uniu as mãos como se fosse rezar. O tom dele deixou o menino confuso. Era absolutamente indiferente e frio. Ele não sabia dizer se o professor Lovell queria que ele fosse para Londres ou não. Na verdade, aquilo parecia mais uma proposta de negócios do que uma adoção. Eu o aconselho a considerar bem minha proposta, continuou o professor Lovell. Sua mãe e seus avós estão mortos. Nada se sabe do seu pai, e você não tem parentes. Se ficar aqui, não vai ter 1 centavo em seu nome. As únicas coisas que vai conhecer serão a pobreza, a doença e a fome. Se tiver sorte, vai conseguir trabalho nas docas, mas ainda é pequeno, então vai passar alguns anos mendigando ou roubando. Supondo que chegue à idade adulta, o melhor que pode esperar é um trabalho extenuante em algum navio. O menino se viu olhando, fascinado, para o rosto do professor Lovell enquanto ele falava. Não que nunca tivesse estado diante de um inglês antes. Havia conhecido muitos marinheiros nas docas e já vira muitos rostos de homens brancos, desde os largos e corados, passando pelos enfermos e com manchas na pele, até os longos,
pálidos e severos. O rosto do professor, no entanto, apresentava um enigma totalmente diferente. Tinha todos os componentes de um rosto humano padrão: olhos, lábios, nariz, dentes, todos saudáveis e normais. Sua voz era baixa e um tanto monocórdia, mas ainda assim uma voz humana. Quando falava, no entanto, o tom e a fisionomia eram desprovidos de emoção. Ele era uma página em branco. O menino não fazia a menor ideia do que ele estava sentindo. Enquanto descrevia a morte precoce e inevitável do rapaz, era como se o professor estivesse ditando os ingredientes de um ensopado. "Por quê?" perguntou o menino. "Por que o quê? Por que o senhor quer que eu vá?" O professor inclinou a cabeça, indicando a gaveta na qual estava a barra de prata. "Porque você é capaz de fazer aquilo." Só então o menino se deu conta de que tinha passado por um teste. "Estes são os termos da minha tutela." O professor Lovell deslizou um documento de 2 páginas sobre a mesa. O menino olhou para baixo, mas logo desistiu de tentar decifrá-lo. A caligrafia apertada e cheia de curvas parecia quase ilegível. "São termos muito simples", prosseguiu o professor. "Mas é melhor que você leia tudo antes de assinar. Pode fazer isso hoje à noite antes de dormir?" O menino estava perturbado demais para fazer qualquer coisa além de concordar com a cabeça. "Ótimo", disse o professor Lovell. "Mais uma coisa. Me ocorreu que você precisa de um nome." "Eu tenho nome", respondeu o menino. Não, esse nome não serve. Nenhum inglês vai conseguir pronunciá-lo. A senhorita Slate não lhe deu um nome? A mulher lhe dera um nome, na verdade. Quando o menino completou 4 anos, a senhorita Slate insistira para que ele adotasse um nome que fizesse os ingleses o levarem a sério, embora nunca tivesse explicado quem seriam esses tais ingleses. Escolheram um nome ao acaso, de um livro de rimas infantil, e o menino gostou de como as sílabas soavam firmes e sonoras em sua língua, de modo que não fez nenhuma objeção. No entanto, ninguém mais na casa o adotou, e logo a senhorita Betty também o deixou de lado. O menino teve que pensar por um momento até se lembrar. Robin Poncet. O professor Lovell ficou em silêncio. Sua expressão deixou o menino confuso. As sobrancelhas estavam franzidas, como se ele estivesse com raiva, mas um dos cantos da boca se curvara para cima, como se estivesse satisfeito. "E o sobrenome?" "Eu tenho sobrenome. Um que sirva em Londres. Escolha o que quiser." O menino piscou. Escolher um sobrenome? Nomes de família não eram algo que apenas se descartava e se substituía por capricho, pensou ele. Eram a marca de uma linhagem, a marca de um pertencimento. "Os ingleses reinventam seus sobrenomes o tempo todo", disse o professor Lovell. "As únicas famílias que os mantêm fazem isso porque possuem títulos que desejam preservar, e você definitivamente não tem nenhum. Só precisa de um sobrenome com o qual se apresentar. Qualquer um serve." "Então posso usar o seu?" "Lovell." "Ah, não", objetou o professor Lovell. "As pessoas vão pensar que eu sou seu pai." "Ah, claro." Os olhos do menino percorreram desesperadamente a sala, procurando alguma palavra ou um som ao qual se agarrar. Pousaram em um volume familiar na prateleira acima da cabeça do professor Lovell. Viagens de Gulliver. Um estranho em uma terra estranha que teria de aprender os idiomas locais se não quisesse morrer. Achava que agora entendia como Gulliver se sentira. "Swift?" arriscou. A não ser que, para sua surpresa, o professor Lovell riu. Foi estranho ouvir uma risada saindo daquela boca severa. Soou abrupta demais, quase cruel, e o menino não pôde evitar estremecer. "Ótimo! De agora em diante você é Robin Swift. Prazer em conhecê-lo, Sr. Swift." Ele se levantou e estendeu a mão por cima da mesa. O menino já tinha visto marinheiros estrangeiros se cumprimentando nas docas, então sabia o que fazer. Tocou aquela palma grande, seca e desconfortavelmente fria. Eles deram um aperto de mão. Mas 2 dias depois, o professor Lovell, a senhora Piper e o recém-batizado Robin Swift partiram para Londres. Àquela altura, graças a muitas horas de repouso na cama e a uma dieta constante, à base de leite quente e da farta comida da senhora Piper, Robin estava bem o suficiente para caminhar sem ajuda. Ele arrastava um pesado baú cheio de livros pela prancha de embarque, se esforçando para acompanhar o ritmo do professor. O porto de Cantão, a entrada por onde a China tinha contato com o mundo, era um universo de línguas. Palavras em português, francês, neerlandês, sueco, dinamarquês,
inglês e chinês, ditas rápido e em voz alta, flutuavam no ar salgado, misturando-se em um pidgin de improvável inteligibilidade, mas que quase todos compreendiam, embora poucos fossem capazes de falá-lo com facilidade. Robin o conhecia bem. Obtivera seus primeiros conhecimentos de línguas estrangeiras correndo ao longo do cais, onde costumava atuar como intérprete para marinheiros em troca de uma moeda e um sorriso. Nunca havia imaginado que seguiria os fragmentos linguísticos daquele pidgin até sua fonte. Eles haviam caminhado pelo cais para se juntar à fila de embarque do Condessa de Harcourt, um dos navios da Companhia das Índias Orientais que levava um pequeno número de passageiros comerciais em cada viagem. O mar estava barulhento e agitado naquele dia. Robin estremeceu quando rajadas geladas penetraram violentamente seu casaco. Queria muito estar dentro do navio, em uma cabine ou em qualquer lugar com paredes, mas algo estava atrasando a fila de embarque. O professor Lovell deu um passo para o lado para dar uma olhada. Robin fez o mesmo. No topo da prancha de embarque, um tripulante repreendia um passageiro, vogais duras em inglês cortando o ar frio da manhã. Não consegue entender o que estou dizendo? Ni hao? Lei ho? Nada? O alvo de sua ira era um trabalhador chinês, curvado com o peso da bolsa que levava pendurada no ombro. Se o trabalhador deu uma resposta, Robin não conseguiu ouvir. Não entende uma palavra do que estou dizendo, reclamou o tripulante. E se virou para a multidão. Alguém pode dizer a esse sujeito que ele não vai embarcar? Ah, coitado, disse a Sra. Piper, cutucando o braço do professor Lovell. Ah, o senhor não pode traduzir? Eu não falo o dialeto cantonês, respondeu o professor Lovell. Robin, vá até lá. Robin hesitou, subitamente temeroso. Vá, repetiu o professor Lovell, empurrando-o prancha acima. Robin avançou a passos hesitantes em direção ao entrevero. Tanto o tripulante quanto o trabalhador se viraram para encará-lo. O tripulante demonstrou apenas irritação, mas o trabalhador deu a impressão de estar aliviado. Parecia ter reconhecido de imediato no rosto de Robin um aliado, o único outro chinês à vista. O que houve? Perguntou Robin em cantonês. Ele não me deixa embarcar, disse o trabalhador, aflito. Mas eu tenho um contrato com este navio até Londres. Veja, está escrito aqui. Ele entregou a Robin uma folha de papel dobrada. O garoto a desdobrou. O documento estava escrito em inglês e, de fato, parecia um contrato de lascarim, um certificado de pagamento com duração de uma viagem de Cantão a Londres, para ser mais específico. Robin já tinha visto contratos como aquele. Haviam se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Conforme a demanda por empregados chineses contratados em caráter temporário, crescia concomitantemente as dificuldades enfrentadas pelo comércio ultramarino de pessoas escravizadas. Não era o primeiro contrato que ele traduzia. Já vira ordens de serviço para que trabalhadores chineses embarcassem rumo a destinos tão distantes quanto Portugal, Índia e Índias Ocidentais. Tudo parecia em ordem para ele. Então, qual é o problema? O que ele está dizendo a você? Perguntou o tripulante. Pode avisar que esse contrato não serve. Não vou aceitar chinas neste navio. O último navio em que eu trabalhei e que transportou um china ficou infestado de piolhos. Não vou correr riscos por causa de pessoas que não sabem se lavar. Esse daí não conseguiria entender a palavra banho nem se eu berrasse no ouvido dele. Ei, garoto, entende o que estou dizendo? Entendo. Robin voltou apressadamente para o inglês. Sim, estou só. Me dê um instante, estou só tentando. Mas o que ele deveria dizer? Sem entender nada, o trabalhador dirigiu a Robin um olhar suplicante. Seu rosto era marcado por rugas e queimado pelo sol, curtido de uma maneira que o fazia parecer ter 60 anos, embora provavelmente ainda estivesse na casa dos 30. Todos os lascarins envelheciam rápido. O trabalho castigava o corpo deles. Robin já tinha visto aquele rosto 1000 vezes nas docas. Alguns lhe davam doces. Outros o conheciam bem o bastante para cumprimentá-lo pelo nome. Ele associava aquele rosto aos de seu próprio povo, mas nunca tinha visto um de seus conterrâneos de mais idade se voltar para ele com tal impotência. A culpa lhe deu um nó no estômago. Palavras se acumulavam em sua língua, palavras cruéis e terríveis, mas ele não conseguia reuni-las em uma frase. Robin. O professor Lovell surgiu ao seu lado, apertando seu ombro com tanta força que doeu. Traduza, por favor. Robin se deu conta de que a solução para tudo aquilo dependia dele. A escolha era sua. Apenas ele poderia determinar a verdade, porque só ele era capaz de comunicá-la a todos os envolvidos. Mas o que poderia dizer? Via a fúria do tripulante.
Ouvia os murmúrios impacientes dos outros passageiros na fila. Estavam cansados, com frio. Não entendiam por que ainda não haviam embarcado. Sentiu o polegar do professor Lovell fazendo um sulco em sua clavícula, e um pensamento lhe ocorreu. Um pensamento tão aterrador que fez seus joelhos tremerem. O Condessa de Harcourt poderia simplesmente partir e deixá-lo para trás também. Seu contrato não serve, murmurou ele para o trabalhador. Tente o próximo navio. O trabalhador ficou boquiaberto, incrédulo. Você leu? Diz Londres, diz Companhia das Índias Orientais, diz este navio, o Condessa. Robin balançou a cabeça. Não serve, disse ele. Em seguida repetiu a frase, como se isso tivesse o poder de torná-la verdadeira. Não serve. Você vai ter que tentar o próximo navio. Qual é o problema com o contrato? Perguntou o trabalhador. Robin mal conseguiu pronunciar as palavras. Simplesmente não serve. O trabalhador o encarou, sem acreditar. 1000 emoções atravessaram seu rosto maltratado. Indignação, frustração e, por fim, resignação. Robin teve medo de que ele discutisse, brigasse, mas logo ficou claro que, para aquele homem, aquele tipo de tratamento não era novidade. Aquilo já havia acontecido antes. O trabalhador se virou e desceu a prancha de embarque, empurrando os passageiros para o lado enquanto abria caminho. Logo desapareceu de vista. Robin se sentiu tonto. Desceu a prancha, indo se juntar à Sra. Piper. Estou com frio. Ah, você está tremendo, pobrezinho. No mesmo instante, ela o envolveu como uma mãe superprotetora, cobrindo-o com seu chale, e dirigiu uma palavra ríspida ao professor Lovell. Ele suspirou e assentiu. Então se apressaram até a frente da fila, de onde foram levados direto para suas cabines, enquanto um carregador pegava a bagagem e seguia atrás deles. 1 hora depois, o Condessa de Harcourt deixou o porto. Robin estava acomodado em seu beliche com um cobertor grosso em torno dos ombros, e adoraria ter ficado lá o dia todo, mas a Sra. Piper insistiu para que ele voltasse ao convés para assistir a costa ficando cada vez mais distante. Robin sentiu uma dor aguda no peito enquanto o cantão desaparecia no horizonte. Em seguida, um vazio lancinante, como se um arpel tivesse arrancado seu coração do corpo. Até aquele momento, ainda não havia parado para pensar que não voltaria a pôr os pés em sua terra natal por muitos anos. Talvez nunca mais. Não sabia ao certo como lidar com esse fato. A palavra perda era inadequada. Perda significava apenas uma falta. Significava que algo estava ausente, mas não abarcava a totalidade daquela ruptura, daquela aterradora desancoragem de tudo que ele sempre conhecera. Ficou observando o mar por um longo tempo, sem se importar com o vento, olhando fixamente até que mesmo sua visão imaginada da costa se desvanecesse. Passou os primeiros dias da viagem dormindo. Ainda estava se recuperando. A Sra. Piper insistia para que ele fizesse caminhadas diárias no convés por causa da saúde, mas no início, Robin só conseguia andar alguns minutos por vez antes de ter que se deitar de novo. Teve a sorte de ser poupado dos enjoos. Uma infância inteira ao longo de docas e rios havia habituado seus sentidos à incômoda instabilidade. Depois que já estava se sentindo forte o suficiente para passar tardes inteiras no convés, gostava de ficar sentado junto à amurada, observando as ondas infindáveis mudarem de cor com o céu, sentindo o mar borrifar seu rosto. Ocasionalmente, o professor Lovell conversava com ele enquanto caminhavam juntos pelo convés. Robin aprendeu rápido que ele era um homem escrupuloso e reticente. Fornecia informações quando achava que o menino precisava delas, mas caso contrário, ficava satisfeito em deixar as perguntas sem resposta. Disse a Robin que, quando chegassem à Inglaterra, iam morar em sua propriedade em Hampstead. Não explicou se tinha família nessa propriedade. Confirmou que havia pagado a senhorita Betty durante todos aqueles anos, mas não explicou por quê. Deu a entender que conhecera a mãe de Robin, e foi assim que soube o endereço deles, mas não entrou em detalhes sobre a natureza do relacionamento ou sobre como haviam se conhecido. O único momento em que fez menção ao fato de se conhecerem foi quando perguntou a Robin como sua família tinha ido parar naquele casebre à beira do rio. Eram uma família de comerciantes abastados quando os conheci, disse ele. Tinham uma propriedade em Pequim antes de se mudarem para o sul. O que houve? Jogatina? Se for como imagino, foi o irmão, não foi? Meses antes, Robin teria cuspido em qualquer um que se referisse à sua família de maneira tão cruel. Mas ali, sozinho no meio do oceano, sem parentes e sem nenhuma posse,
Não era capaz de invocar a ira necessária. Não lhe restava mais nenhum ímpeto. Estava apenas com medo e muito cansado. De qualquer forma, tudo aquilo estava de acordo com o que Robin tinha ouvido sobre a riqueza de sua família, que fora dissipada por completo nos anos após seu nascimento. A mãe se queixava disso com frequência, cheia de amargura. Robin não conhecia muito bem os detalhes, mas o enredo envolvia os mesmos elementos que muitas outras histórias de declínio durante a dinastia Qing na China. Um patriarca já idoso, um filho perdulário, amigos maliciosos e manipuladores, e uma filha indefesa com quem, por alguma razão misteriosa, ninguém queria se casar. No passado, lhe disseram, ele havia dormido em um berço laqueado. No passado, haviam desfrutado de uma dúzia de criados e de um chefe que preparava pratos com iguarias raras importadas dos mercados do norte. No passado, tinham morado em uma propriedade grande o suficiente para abrigar 5 famílias, com pavões passeando pelo jardim. Mas a única coisa que Robin conhecera fora a casinha junto ao rio. Minha mãe dizia que meu tio tinha perdido todo o dinheiro da família em casas de ópio, contou Robin a ele. Os credores tomaram a propriedade, e tivemos que nos mudar. Então, quando eu tinha 3 anos, meu tio desapareceu, e ficamos apenas nós, minhas tias e meus avós, e a senhorita Beth. O professor Lovell soltou um murmúrio evasivo de consternação. Eu sinto muito. A não ser por essas conversas, o professor passava a maior parte do dia enfurnado em sua cabine. Eles o viam apenas com relativa regularidade, no refeitório à hora do jantar. Na maior parte das vezes, a senhora Piper tinha que arrumar um prato com biscoitos e carne de porco seca e levá-lo até a cabine dele. Ele está trabalhando nas suas traduções, disse a senhora Piper a Robin. Está sempre debruçado sobre pergaminhos e livros velhos nessas viagens, sabe? E gosta de ir adiantando o trabalho de traduzi-los para o inglês antes de chegar a Londres. Eles o mantêm muito ocupado por lá. Ele é um homem muito importante, membro da Real Sociedade Asiática, sabe? E diz que essas viagens marítimas são o único momento em que tem um pouco de paz e sossego. Não é curioso? Ele comprou belos dicionários de rimas em Macau, lindos volumes, embora não me deixe tocá-los porque as páginas são muito delicadas. Robin ficou surpreso ao saber que eles tinham estado em Macau. Não havia ficado sabendo de nenhuma viagem a Macau. Ingenuamente, imaginara que ele era a única razão pela qual o professor Lovell tinha ido à China. Quanto tempo vocês passaram lá? Quer dizer, em Macau. Pouco mais de 2 semanas. A princípio ficaríamos só 2 semanas, mas nós fomos retidos na alfândega. Eles não gostam de permitir a entrada de mulheres estrangeiras em território continental. Eu tive que me disfarçar e fingir ser o tio do professor, acredita? 2 semanas. 2 semanas atrás, a mãe de Robin ainda estava viva. Está tudo bem, querido? A senhora Piper afagou os cabelos dele. Você parece pálido. Robin fez que sim com a cabeça e engoliu as palavras que sabia que não podia dizer. Não tinha o direito de ficar ressentido. O professor Lovell havia prometido tudo a ele e não lhe devia nada. Robin ainda não entendia completamente as regras daquele mundo no qual estava prestes a entrar, mas compreendia a necessidade de gratidão, de respeito. Uma pessoa não deve ter rancor de alguém que a salvou. Quer que eu leve este prato para o professor? Perguntou ele. Obrigada, querido. É muito gentil da sua parte. Venha me encontrar no convés depois para assistirmos ao pôr do sol. Robin perdeu a noção do tempo. O sol nascia e se punha, mas sem a regularidade da rotina. Ele não tinha tarefas a realizar. Não precisava buscar água nem sair para comprar ou resolver coisas. Todos os dias pareciam iguais, não importava a hora. Robin dormia, relia seus livros antigos e caminhava pelo convés. De vez em quando, puxava a conversa com outros passageiros, que sempre pareciam encantados ao ouvir um sotaque londrino quase perfeito saindo da boca daquele menino asiático. Lembrando-se das palavras do professor Lovell, ele se esforçava para viver exclusivamente em inglês. Quando surgiam pensamentos em chinês, ele os reprimia. Reprimia as lembranças também. A vida em Cantão, a mãe, os avós, uma década correndo pelas docas, tudo se revelou surpreendentemente fácil de abandonar, talvez porque aquela travessia fosse tão impactante e a ruptura tão completa. Tinha deixado para trás tudo o que conhecia. Não havia nada a que se agarrar, nada para o que voltar. Seu mundo agora se resumia ao professor Lovell, a senhora Piper e a promessa de um país do outro lado do oceano.
Enterrou sua vida anterior, não porque fosse tão terrível assim, mas porque deixá-la para trás era a única maneira de sobreviver. Passou a usar o sotaque inglês como se fosse um casaco novo. Ajustou tudo o que pôde em si mesmo para se adequar a ele e, em poucas semanas, já se sentia confortável ao usá-lo. Algumas semanas depois, deixaram de lhe pedir que dissesse palavras em chinês por puro entretenimento. Mais algumas semanas, e ninguém parecia se lembrar de que ele era chinês. Uma manhã, a Sra. Piper o acordou muito cedo. Ele fez alguns ruídos de protesto, mas ela insistiu. Venha, querido, você não vai querer perder isso. Bocejando, ele vestiu um casaco. Ainda estava esfregando os olhos quando chegaram ao convés e se depararam com uma manhã fria envolta em uma névoa tão espessa que Robin mal conseguia ver a proa do navio. Mas então a neblina se dissipou e uma silhueta cinza escura surgiu no horizonte, e esse foi o primeiro vislumbre que Robin teve de Londres. A cidade de prata, o coração do Império Britânico, e naquela época, a maior e mais rica metrópole do mundo. Capítulo 2. That vast metropolis, the fountain of my country's destiny, and of the destiny of Earth itself. Essa vasta metrópole, a fonte do destino do meu país e do destino da própria terra. William Wordsworth. O prelúdio Londres era maçante e cinzenta, uma explosão de cores, ruidosa e estridente, cheia de vida, estranhamente silenciosa, assombrada por fantasmas e cemitérios. Enquanto o condessa de Harcourt navegava a cidade adentro pelo rio Tâmisa, até os estaleiros no coração pulsante da capital, Robin percebeu de imediato que Londres era, assim como Cantão, uma cidade de contradições e multidões, da mesma maneira que qualquer metrópole que funcionasse como uma porta para o mundo. Mas, ao contrário de Cantão, Londres tinha um pulsar mecânico. A prata zumbia pela cidade, reluzia nas rodas de coches e carruagens e nos cascos dos cavalos, brilhava nos prédios, abaixo de janelas e acima de portas, jazia enterrada sob as ruas e tic-taqueava nos ponteiros dos relógios no alto das torres. Era exibida em vitrines de estabelecimentos comerciais cujos letreiros ostentavam com orgulho as amplificações mágicas de seus pães, botas e bugigangas. A força vital de Londres tinha um timbre agudo e breve, totalmente diferente do ruído crepitante e seco do bambu que caracterizava Cantão. Era artificial, metálico, o som de uma faca chiando contra um amolador de aço. Era o labirinto industrial monstruoso dos versos de William Blake. Trabalhos cruéis, de muitas rodas vejo, roda sem roda, com engrenagens tirânicas, movendo compulsivamente umas às outras. 10 Londres havia acumulado a maior parte tanto do minério de prata quanto das línguas do mundo, e o resultado era uma cidade maior, mais pesada, mais veloz e mais luminosa do que a natureza permitia. Londres era voraz, ganhava corpo à custa de seus espólios, mas, de alguma forma, continuava faminta. Era ao mesmo tempo inimaginavelmente rica e miseravelmente pobre. Londres, a bela, feia, tentacular, saturada, descortês, arrogante, virtuosa, hipócrita. Londres coberta de prata. Estava se aproximando de um acerto de contas, pois não tardaria em chegar o dia em que ia devorar a si mesma ou se lançar para fora em busca de novas iguarias, mão de obra, capital e cultura dos quais se alimentar. Mas os ventos ainda eram favoráveis, e o banquete por enquanto podia continuar, quando Robin, o professor Lovell e a Sra. Piper desembarcaram no porto de Londres. As docas fervilhavam com o comércio colonial no auge. Navios carregados de grandes caixas de chá, algodão e tabaco, os mastros e as vergas cravejados de prata, que os fazia navegar com mais rapidez e segurança, esperavam para ser esvaziados, preparando-se para a próxima viagem à Índia, às Índias Ocidentais, à África, ao Extremo Oriente. Transportavam mercadorias britânicas por todo o mundo e traziam de volta baús cheios de prata. Barras de prata vinham sendo usadas em Londres. Na realidade, em todo o mundo. Havia um milênio, mas desde o apogeu do Império Espanhol, nenhum lugar era tão rico nesse metal ou tão dependente de seu poder. O revestimento de prata dos canais tornava a água mais fresca e mais limpa do que um rio como o Tâmisa tinha o direito de ser. A prata nas sarjetas disfarçava o fedor da chuva, do lodo e do esgoto com o perfume de rosas invisíveis. A prata nas torres de relógio fazia os sinos soarem por quilômetros e quilômetros além do que deveriam.
até as notas colidirem de forma dissonante por toda a cidade e pelo campo. Havia prata nos assentos dos carros de aluguel de 2 rodas que o professor Lovell chamou depois de passarem pela alfândega, um para os 3 e outro para a bagagem. Enquanto eles se acomodavam, colados uns aos outros no pequeno veículo, o professor Lovell estendeu a mão por sobre os joelhos e apontou para uma barra de prata incrustada no chão da carruagem. "Consegue ler o que diz?" perguntou ele. Robin se inclinou para a frente, estreitando os olhos. "Velocidade e spes." "Spes", corrigiu o professor Lovell. "É latim. É a raiz da palavra inglesa speed, velocidade, e significa uma associação de coisas que envolvem esperança, prosperidade, sucesso e realização de objetivos. Faz as carruagens se locomoverem com um pouco mais de segurança e rapidez." Robin franziu a testa, passando o dedo ao longo da barra. Parecia tão pequena, inofensiva demais para produzir um efeito tão grande. Mas como? E uma segunda pergunta mais urgente. "Eu vou... com o tempo." O professor Lovell deu tapinhas no ombro dele. "Mas sim, Robin Swift. Você vai ser um dos poucos acadêmicos no mundo a conhecer os segredos da prata. Foi por isso que eu trouxe você para cá." 2 horas depois, eles chegaram a um vilarejo chamado Hampstead, a vários quilômetros ao norte de Londres, onde o professor Lovell possuía uma casa de 4 andares, de tijolos vermelho claros e estuque branco, cercada por uma generosa faixa de arbustos verdes bem cuidados. "Seu quarto fica no último andar", disse o professor Lovell a Robin, destrancando a porta. Subindo as escadas à direita. O interior da casa estava escuro e gelado. A Sra. Piper começou a abrir as cortinas enquanto Robin carregava sua bagagem pela escada em espiral e depois pelo corredor, seguindo as instruções. No quarto havia pouca mobília, uma escrivaninha, uma cama e uma poltrona, e quase nenhuma decoração ou objeto pessoal, a não ser pela estante de canto, repleta de tantos títulos que fazia sua preciosa coleção parecer insignificante. Curioso, Robin se aproximou. Será que aqueles livros tinham sido escolhidos especialmente para ele? Era improvável, embora muitos dos títulos parecessem ser coisas das quais ele gostaria. Só na prateleira de cima havia várias obras de Swift e Defoe, romances de seus autores favoritos que ele nem sabia que existiam. Viagens de Gulliver. Ele tirou o livro da estante. Parecia gasto pelo uso, algumas páginas vincadas e com orelhas, outras manchadas de chá ou café. Ele recolocou o livro no lugar, confuso. Alguém devia ter vivido naquele quarto antes dele. Algum outro garoto, talvez. Alguém da sua idade, que amava Jonathan Swift tanto quanto ele e que tinha lido aquele exemplar de Viagens de Gulliver tantas vezes que a tinta no canto superior direito, onde o dedo virava a página, estava começando a desbotar. Mas quem teria sido? Ele havia presumido que o professor Lovell não tinha filhos. "Robin!" gritou a Sra. Piper do andar de baixo. "O professor Lovell está esperando você lá fora." Robin desceu as escadas correndo. O professor Lovell estava parado junto à porta, conferindo com impaciência o relógio de bolso. "Gostou do quarto?" perguntou ele. "Tem tudo de que você precisa?" Robin assentiu efusivamente. Sim. Ótimo." O professor Lovell acenou com a cabeça para o coche que estava esperando. "Entre. Temos que fazer de você um inglês." Ele queria dizer literalmente. Durante o restante da tarde, o professor Lovell acompanhou Robin em uma série de compromissos, cujo objetivo era ambientá-lo à sociedade civil britânica. Foram a um médico, que o pesou, o examinou e, com certa relutância, o declarou apto para viver na ilha. Sem doenças tropicais nem pulgas, graças aos céus. É um pouco pequeno para a idade, mas se o alimentarem com carne de carneiro e purê de batatas, ele vai ficar bem. Agora vou aplicar a vacina da varíola. Arregace a manga, por favor, obrigado. Não vai doer nada. Conte até 3. Foram ao barbeiro, onde as mechas rebeldes de Robin, que já estavam na altura do queixo, foram aparadas em um corte curto e bem acabado logo acima das orelhas. Foram a um chapeleiro, a um sapateiro e, por fim, a um alfaiate, que mediu cada centímetro do corpo de Robin, e lhe mostrou diversos cortes de tecido, dentre os quais o menino, confuso, escolheu alguns ao acaso. Ao cair da tarde, foram ao tribunal encontrar-se com um advogado encarregado de redigir uma série de documentos que, segundo Robin foi informado, o tornariam legalmente cidadão do Reino Unido, sob a tutela do professor Richard Linton Lovell. O professor Lovell assinou seu nome com um floreio. Em seguida,
Robin foi até a mesa do advogado. O tampo era alto demais para ele. Então um funcionário providenciou um banco sobre o qual ele pudesse ficar de pé. Achei que já tivesse assinado esses documentos. Robin olhou para baixo. A linguagem era bem parecida com a do contrato de tutela que o professor Lovell lhe dera para assinar em Cantão. Aquele era um documento entre nós dois, explicou o professor. Estes vão fazer de você um cidadão inglês. Robin examinou o roteiro repetido. Guardião, órfão, menor, custódia. Está declarando que agora sou seu filho? Estou declarando que você está sob a minha tutela. É diferente. Por quê? Robin quase perguntou. Essa pergunta encerrava algo importante, embora ele ainda fosse jovem demais para saber exatamente o que era. Um momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades. O advogado coçou o nariz. O professor Lovell pigarreou, mas o momento passou sem nenhum comentário. O professor não era uma pessoa expansiva, e Robin já sabia que era melhor não insistir. Então assinou. Já fazia tempo que o sol havia se posto quando voltaram para Hampstead. Robin perguntou se poderia ir para a cama, mas o professor Lovell insistiu para que ele fosse até a sala de jantar. Não vai querer desapontar a Sra. Piper. Ela passou a tarde toda na cozinha. Ao menos remexa a comida no prato por um tempo. A Sra. Piper e sua cozinha haviam desfrutado de um magnífico reencontro. A mesa de jantar, que parecia ridiculamente grande apenas para os dois, estava repleta de jarras de leite, pãezinhos, cenouras e batatas assadas, molho, algo ainda fervilhando em uma terrina de prata, e o que parecia ser um frango inteiro assado e reluzente. Robin não havia comido nada desde aquela manhã. Deveria estar faminto, mas estava tão exausto que a visão de toda aquela comida fez seu estômago se revirar. Então, ele voltou os olhos para um quadro pendurado atrás da mesa. Era impossível ignorá-lo. Ele dominava toda a sala. Retratava uma bela cidade ao entardecer. Mas não era Londres, ou pelo menos ele achava que não. Parecia mais distinta, mais antiga. O professor Lovell seguiu o olhar dele. É Oxford. Oxford. Já tinha ouvido essa palavra antes, mas não sabia ao certo onde. Tentou analisar o nome, como fazia com todas as palavras em inglês que não lhe eram familiares. 11. Um centro de comércio de gado? É um mercado? Uma universidade, disse o professor Lovell. Um lugar onde todas as grandes mentes da nação se reúnem para pesquisar, estudar, ministrar e assistir aulas. É um lugar incrível, Robin. Ele apontou para um grande edifício abobadado no meio da pintura. Esta é a Biblioteca Radcliffe. E este, ele apontou para uma torre ao lado, a construção mais alta da paisagem. É o Real Instituto de Tradução. É aqui que dou aulas, e onde passo a maior parte do ano quando não estou em Londres. É muito bonito, comentou Robin. Sim. O professor Lovell falou com um entusiasmo incomum. É o lugar mais bonito do mundo. Ele estendeu as mãos, como se visualizasse Oxford bem à sua frente. Imagine uma cidade de acadêmicos, todos pesquisando as coisas mais magníficas e fascinantes. Ciência, matemática, línguas, literatura. Imagine prédios e mais prédios repletos de mais livros do que você já viu em toda a sua vida. Imagine silêncio, privacidade e um lugar tranquilo para pensar. Ele suspirou. Londres é uma balbúrdia caótica. É impossível fazer qualquer coisa aqui. A cidade é barulhenta demais e exige demais de você. É possível se refugiar em lugares como Hampstead, mas o núcleo ruidoso o atrai de volta, quer você queira ou não. Oxford, por outro lado, oferece todas as ferramentas de que você precisa para fazer o seu trabalho. Comida, roupas, livros, chá, e depois o deixa em paz. É o centro de todo o conhecimento e de toda a inovação do mundo civilizado. E caso se saia suficientemente bem nos seus estudos aqui, um dia você poderá ter a sorte de chamá-la de lar. A única resposta apropriada naquele momento parecia ser um silêncio reverente. O professor Lovell admirou o quadro com um ar melancólico. Robin tentou demonstrar o mesmo entusiasmo, mas não pôde deixar de olhar de soslaio para ele. A brandura em seus olhos e a nostalgia o surpreenderam. No pouco tempo que o conhecia, Robin nunca tinha visto o professor Lovell expressar tanta afeição por nada. As aulas de Robin começaram no dia seguinte. Assim que terminaram o café da manhã, o professor Lovell instruiu o menino a se lavar e estar de volta no gabinete em 10 minutos. Lá o aguardava um cavalheiro corpulento e sorridente chamado Sr. Felton.
Nada menos que formado com louvor em Oxford, ex-aluno da Oriel College. E sim, ele ia se certificar de que o latim de Robin estivesse à altura de Oxford. O menino estava começando um pouco atrasado em comparação com seus colegas, mas, se estudasse com afinco, isso poderia ser facilmente remediado. Assim teve início uma manhã de memorização de vocabulário básico: agrícola, terra, aqua, o que foi desafiador, mas pareceu fácil em comparação com as explicações atordoantes sobre declinações e conjugações que vieram em seguida. Robin nunca havia aprendido os fundamentos da gramática. Ele sabia o que funcionava em inglês porque soava correto, e, portanto, ao estudar latim, acabou aprendendo sobre as partes básicas da língua em si. Substantivo, verbo, sujeito, predicado, cópula, depois os casos nominativo, genitivo, acusativo. Absorveu uma quantidade desnorteante de material nas 3 horas seguintes e já havia esquecido metade quando a aula terminou, mas chegou ao fim dela com um profundo apreço pela língua e por todas as palavras que designavam o que era possível fazer com ela. Tudo bem, rapaz. Por sorte, o Sr. Felton era um sujeito paciente e parecia ter consciência da brutalidade mental a que submetera Robin. Você vai se divertir muito mais depois que dermos conta do básico. Vai ver quando chegarmos a Cícero. Ele deu uma olhada nas anotações de Robin. Mas precisa ter mais cuidado com a ortografia. Robin não conseguia identificar onde havia errado. Como assim? Você se esqueceu de quase todos os macros. 12. Ah. Robin reprimiu um grunhido de impaciência. Estava morrendo de fome e só queria acabar logo com aquilo para poder almoçar. Isso. O senhor. Felton deu batidinhas na mesa com os nós dos dedos. Até mesmo a duração de uma única vogal importa, Robin Swift. Veja a Bíblia. O texto original em hebraico não especifica que tipo de fruto proibido a serpente convence Eva a comer. Mas em latim, malum significa ruim. E malum. Ele escreveu as palavras para Robin, enfatizando o macro. Significa maçã. Daí a culpar a maçã pelo pecado original foi um pulo. Mas até onde sabemos, o verdadeiro culpado pode ter sido um caque. O senhor. Felton foi embora na hora do almoço, depois de dar a ele uma lista de quase 100 palavras para memorizar até a manhã seguinte. Robin comeu sozinho na sala de estar, enfiando mecanicamente pedaços de presunto e batata na boca enquanto olhava para a gramática sem entender nada. Mais batatas, querido? Ofereceu a Sra. Piper. Não, obrigado. A comida pesada, combinada com a fonte minúscula de suas leituras, estavam deixando o menino sonolento. Sua cabeça latejava. O que ele realmente desejava naquele momento era tirar um longo cochilo. Mas não houve trégua. Às 2 em ponto, um cavalheiro magro, de bigodes grisalhos, que se apresentou como Sr. Chester, chegou à casa e durante as 3 horas seguintes introduziu Robin ao grego antigo. Aprender grego era um exercício que consistia em tornar o familiar estranho. O alfabeto grego tinha uma relação direta com o alfabeto romano, mas apenas em parte, e muitas vezes as letras não soavam como pareciam. Um rho, R, não era um P, e um eta, I, não era um H. Assim como o latim, o grego fazia uso de conjugações e declinações, mas havia muito mais vozes, tempos e modos verbais aos quais atentar. O inventário de sons parecia mais distante do inglês do que os do latim, e Robin tinha que se esforçar o tempo todo para que os tons do grego não soassem como os do chinês. O Sr. Chester era mais duro que o Sr. Felton, e ficava mal-humorado e irritado quando o menino se atrapalhava com as terminações verbais. No fim da tarde, Robin estava tão perdido que a única coisa que conseguia fazer era repetir os sons que o homem proferia irritado. O Sr. Chester foi embora às 5, depois de também mandar que Robin lesse uma montanha de coisas que o faziam estremecer só de olhar para elas. Ele levou os textos para o quarto, depois desceu para o jantar aos tropeços, a cabeça ainda girando. Como foram as aulas? Perguntou o professor Lovell. Robin hesitou. Bem, a boca do professor Lovell se curvou em um sorriso. É um pouco demais, não é? Robin suspirou. Só um pouco, senhor. Mas essa é a beleza de aprender um novo idioma. É para parecer uma empreitada de grandes proporções. É para intimidar. Isso faz com que você passe a apreciar a complexidade dos idiomas que já conhece. Ah, mas não entendo por que eles precisam ser tão complicados, disse Robin com uma súbita veemência. Não conseguiu evitar. A frustração vinha se acumulando desde o meio-dia.
Quer dizer, por que tantas regras? Por que tantas terminações? No chinês não tem nada disso. Não temos tempos, nem declinações, nem conjugações.